Eu não conseguia falar muito, perguntar muitas coisas. Geralmente eu ia em cursos e treinamentos e voltava para casa com dúvida, eu ia pesquisar depois. Eu tinha me perdido de mim. Eu tinha. Sabe quando você faz um monte de coisa, mas no final das contas você não sabe onde chegou? Eu queria, através da minha fala, transmitir os meus pensamentos, mas de uma forma que não fosse tão rígida, não tão agressiva e tão ácida. Meu maior desafio era a impulsividade. Meu maior desafio era perdoar. Eu era uma pessoa muito magoada, muito ferida, muito raivosa e com desejo de vingança enorme. Parar de ser tão insegura, me aceitar como pessoa e realmente me perdoar. São os meus medos que me fazem procrastinar. Eu tinha algumas dificuldades, conseguia superar, já consegui falar coisas que eu não falava, consegui harmonizar os meus pensamentos com os meus sentimentos, consegui me libertar de muitas coisas, aprendi com facilidade, e o aprendizado a encontrar as crenças que estão em mim. Isso fez muita diferença, isso foi transformador para mim. Sem muitas técnicas, sem dogmas. Aprender a se conectar com o duplo é aprender a ter a nossa conexão sem intermediários. Ter controle dos pensamentos. Isso faz toda a diferença. É muito gratificante ter participado dessa quarentena. Eu agradeço imensamente, Cris. É incrível. Muda todo o nosso ser. Muda muita coisa. Hoje eu me sinto bem mais leve, consigo estar mais no momento presente, consigo praticar mais, viver melhor com a minha família, ter mais dedicação, dar prioridade às coisas, sair do passado e sair do futuro e viver o que realmente importa. Cris, muito obrigada de todo o meu coração. Terminando a 9ª quarentena agora, durante a quarentena eu pude juntar essas partes, eu pude me perceber toda a evolução que eu já tinha feito com meus processos de autoconhecimento. Foi fundamental, porque assim, nesses 40 dias eu pude pôr em prática tudo que eu me transformei e pude integrar as partes, sabe? Com a quarentena eu percebi que parte das coisas que eu achava que não estavam boas, estavam muito boas. Mas como eu dependia de reconhecimento de outras pessoas, eu acabava acreditando que aquilo não era meu, sabe? E entender que a falta de reconhecimento de terceiros não tem nada a ver com a falta de evolução foi libertador. A benevolência me trouxe o aprendizado de que eu já era benevolente, só que eu esperava que outras pessoas fossem benevolentes comigo. E aí, ao perceber que eu já tenho um pensamento benevolente, eu já ajo de uma forma benevolente normalmente, eu só tive que excluir a necessidade de perceber imediatamente que as outras pessoas também têm que agir com benevolência. Mas a gente só percebe na hora que a gente olha para isso. E na hora que a gente olha para isso, a gente percebe o quanto a gente caminhou. Hoje, depois da quarentena, eu sou uma pessoa mais segura, eu tenho mais confiança, eu estou mais animada com as minhas coisas, com as coisas que eu quero criar, estou mais independente, sabe? E estou mais atenta às minhas coisas, ao meu momento presente. Mas não o momento presente, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui. E nisso, eu percebendo o que está acontecendo aqui, eu consigo dar os passos adequados, sem esperar de terceiros, sabe? Eu acho que a palavra que me resume depois da quarentena é independência. Abraço. Beijo, Cris. Te amo. Aqui é Eliana Tavares. E aí eu comecei na quarentena e as ferramentas foram me conduzindo e me mostrando alguns comportamentos, algumas crenças, algumas formas que eu vinha agindo, que era muito voltado a alguns pensamentos que eu tinha da minha formação, do ego. E na quarentena eu superei isso. A Cris nos mostrou que nós temos uma energia
raiz. Na mentoria eu superei o obstáculo de estar vivendo uma energia que não era minha. Então eu percebi que eu precisava incorporar a minha energia de essência e não a energia que eu vinha assumindo desde então. E o ponto alto da quarentena foi quando eu entreguei essa situação para o duplo. Pedi que ele, se esses comportamentos que eu estava tendo, né, estivesse atrasando o nosso propósito, que ele me mostrasse o melhor caminho, que ele me ajudasse a conduzir da forma para eu me reconectar à minha essência, a ele, superar esses obstáculos que eu estava enfrentando. E aí o processo passou a ser mais leve. E os processos, eu atribuo tudo isso aos pensamentos benevolentes, né? Que tiveram a fundamental importância para que essa conexão acontecesse, eu tivesse as respostas, por me manter no treinamento, nos processos de pensamentos benevolentes e trocas de pensamentos negativos. E a partir de agora, eu adicionei às minhas maletas de ferramentas todo esse conhecimento, todas essas técnicas, práticas da quarentena, e elas seguirão comigo para cada vez mais eu estar conectada com o duplo, com os amigos do duplo, e também para atualizar os melhores futuros daqui para frente. Então, Cris, passando aqui para te agradecer, muito obrigada por esse tempo que estivemos juntas, foi um momento muito enriquecedor na minha vida. Grande abraço. Depois da quarentena, eu tenho treinado, tem me ajudado em muitos momentos da minha vida. Sinto que ainda é um desafio a palavra, às vezes mesmo me contendo, eu falo um pouco mais do que talvez eu deveria, mas eu acho que é um ajuste isso, né? Eu estou num momento muito reflexiva, parece que eu estou vivendo um luto de quem era, para quem talvez eu esteja descobrindo, talvez a minha verdadeira essência. E eu não sei dizer muito, assim, quem eu sou, né? Sou uma eterna buscadora, que estou nesse processo aí, né? De descobrir os benefícios de praticar benevolência, controlar a minha impulsividade através dessa observação dos meus pensamentos, da benevolência. Então, estou aí no processo, no exercício, sinto que ainda tem uma longa caminhada, mas é isso. Vamos em frente. Gratidão a todos. E para eu poder superar estes pensamentos malevolentes, eu tive que fazer muito contratinho da compaixão. Porque eu, ao mesmo tempo que tinha esses sentimentos, eu me punia. Achava que eu era errada, que eu tinha errado em algum ponto da história. E eu aprendi a ter a benevolência, né? A controlar esses pensamentos. Hoje eu tenho a percepção de que os meus sentimentos mudaram em relação a estas pessoas. Eu consigo olhar de uma outra forma. A energia que demandava para a situação, ela foi praticamente diluída com o exercício do perdão. Então esse exercício que foi feito na quarentena foi crucial para que eu conseguisse sair do looping dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, esses conhecimentos aliados à prática têm me ajudado bastante, porque eu tenho aplicado, não só nesse desafio inicial, como outros que apareceram, que eu tomei determinadas atitudes e mudei pensamentos também e amenizou bastante. Então, eu estou num processo muito feliz de mudanças. E com isso eu só tenho a agradecer a Cris por todo esse apoio e por nos ter ensinado esta técnica maravilhosa. Me chamo Luciane de Souza. Com essas práticas de observação do pensamento, né, estar no aqui e no agora o tempo todo, né, o maior tempo possível, me fez enxergar e começar a fazer grandes mudanças dentro de mim. Eu já estou começando a não me importar mais tanto com o que as pessoas vão falar, o que vão dizer de mim, a colocar limites nas pessoas, falar não. Isso para mim me deu uma grande paz, uma grande tranquilidade dentro de mim. E assim, com isso, eu me sinto muito mais tranquila, muito mais segura, muito mais, enfim, em paz comigo mesma, sabendo que muitas vezes é criação da minha cabeça
E o que eu levo para a minha vida é a prática da benevolência, né? O controle do adormecimento e realmente entregar para o duplo. E ter a certeza real, digna de fé, né? É um novo estilo de vida para mim. Cris, muito obrigada pelos teus conhecimentos, pelo acolhimento, pela clareza e pela dedicação que você teve todos esses dias com a gente. Que é Margarete Hafner. Agradecer a tudo que eu pude descobrir sobre mim mesma, né? Minhas crenças, meus sesgos, o conhecimento, todo o conhecimento, enfim, que nos foi passado, né? Principalmente sobre a nossa interação com o duplo, o controle do adormecimento e a pescagem dos pensamentos, né? Identificar, trocar pelos os pensamentos benevolentes, a importância deles. E com isso, eu pude descobrir que eu posso, assim, dominar meus medos, porque eu entendi para mim que são os meus medos que me fazem procrastinar. É tipo uma fuga, a procrastinação seria uma fuga da realidade. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa para descobrir, muita coisa para mudar, mas descobrir esse caminho foi muito importante para mim. Saber que eu já estou no caminho já me deixa muito feliz. Muito, muito obrigada. Admiro muito seu trabalho e admiro muito você. Realmente o que eu vim procurar aqui nesta quarentena eu achei realmente que consegui me fortalecer mais. Estou agradecida de novo à vida por ter achado a Cris e a sua mão, sentindo mais na minha tribo, né? E hoje estou mais feliz, estou realmente mais atenta. É incrível.